Então, hoje, assim, muito inspirado nas coisas que vocês trouxeram e também porque a infância é um lugar dentro da gente, né? Eu acho que a infância é um lugar dentro da gente que promove muitos símbolos e vem presente em muitos sonhos, né? Então, achei que era interessante a gente poder falar um pouquinho sobre isso e mobilizar. Então, como a gente vinha dos animais, né, nos sonhos, eu pedi para vocês, então, fazer essa relação dos animais com a criança, que foi a tarefa que a gente fez essa semana, proposta vivencial, né? Então, hoje eu quero falar mais específico e saindo dos animais, né? E entrando mais no simbolismo das crianças nos sonhos, né? Nessa presença das crianças nos nossos sonhos. Então, primeira coisa, né, que para a gente entender isso, que essa simbologia, porque ela é uma simbologia bastante complexa e ela pode ter muitas nuances e muitos significados, né? A gente primeiro perceber assim que a infância é um período muito marcante da nossa vida, né? Não é o período mais extenso, mas é o primeiro período da nossa vida e é um período onde a gente aprende muito a partir das experiências que a gente vive desde muito pequenininhos, né? Então, às vezes a gente nem se lembra do que a gente viveu, né? Mas todas as experiências que a gente tem na nossa infância, elas têm um caráter um pouco diferente do que as vivências que a gente tem na nossa vida adulta. A criança fica mais marcada pelas suas experiências infantis, né? Muito embora essa memória não seja uma memória consciente. É uma memória muito corporal e uma memória muito emocional. São padrões de comportamento, padrões emocionais que vão se repetindo durante a nossa vida e que muitas vezes eles vão aparecer nos nossos sonhos também, né? E não só nos nossos sonhos, mas em toda a nossa existência, no jeito que a gente vive, no jeito que a gente se relaciona com as pessoas, com a gente mesmo, né? Então, o sonho com as crianças, né, ele vai ter muito a ver, né, com situações da nossa infância, estados de ânimo, relações. Então, sonhar com as crianças pode nos trazer como que atualizados elementos da nossa história de vida. Então, eu queria aí entrar um pouquinho nessa simbologia da criança, uma coisa que a gente já viu da última vez, né? A gente até falou dessa imagem, que é a imagem da criança com o elefante, né? Que é essa imagem da inocência, né? Então, a gente pode pensar que a primeira coisa que a gente pode ver nas imagens infantis é a questão da inocência. Então, quando a gente sonha com crianças, a gente poder perceber que talvez, né, não certamente, mas talvez a gente esteja tocando, né, nesse território que é a inocência. E daí, como eu sempre falo da questão da inocência, acho que eu falei da outra vez e quero reforçar, e tenho falado nos outros grupos, né? Até essa semana a gente conversou bastante sobre isso em alguns dos grupos, né? Que é a questão de que existe uma diferença entre inocência e ingenuidade, né? Então, que na nossa infância a gente tem uma mistura de inocência com ingenuidade, né? Então, a inocência é essa figura, por exemplo, da criança com o elefante, ela traz o elemento de inocência, ou seja, essa característica iluminada que tem as crianças, né? De lidar com o mundo com magia, de lidar com o mundo com amor, com carinho, com fantasia, com criatividade, né? Então, a inocência, ela está ligada à alegria de viver, a um coração aberto, disposto à vida, né?
Enquanto que a ingenuidade ela já é um aspecto que muitas vezes a gente relaciona com a inocência, porque de fato é semelhante, né? Mas a ingenuidade já é um aspecto, talvez até da própria inocência, mas que está relacionado a acreditar em tudo. Então, a pessoa ingênua é aquela pessoa que acredita em tudo que dizem, né? Então, e claro, na criança isso se manifesta dentro da questão de acreditar nessas histórias infantis, como Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Então, a criança acredita nessas coisas. E depois o adulto, muitas vezes, né? Não vai acreditar em Papai Noel, nem Coelhinho da Páscoa, mas vai acreditar em pessoas ou em situações que podem fazer muito mal, né? Porque não tem essa questão intuitiva de perceber a maldade, né? Já a inocência, ela é um estado mais integral do ser, né? Que pode estar associada a essa percepção mais intuitiva, instintiva, né? E que faz com que, bom, eu possa escolher onde eu quero estar, com quem que eu quero estar, para poder preservar a minha inocência. Então, a criança, ela pode indicar como símbolo também, né, os nossos estados de vulnerabilidade. Então, dentro a criança, muitas vezes, principalmente as crianças bem pequenininhas, os bebês, né, podem estar indicando essa parte dentro da gente que é vulnerável. Então, às vezes, quando aparece no sonho, pode estar indicando isso, né? Um símbolo de vulnerabilidade. Às vezes, pode estar indicando também a alegria e encantamento, essa capacidade de ver, de desfrutar do mundo, de celebrar a vida. E às vezes a criança pode estar simbolizando os nossos medos também, né? Então, aquela, alguns, digamos, algumas histórias que ocorrem nos sonhos são muito assustadoras, né? E muitas vezes elas envolvem crianças, né? E isso vem falar dos nossos medos também, que muitas vezes se apresentam nos nossos pesadelos. Então, é importante, às vezes a gente tem um pesadelo e acha assim, ah, que ruim, eu tive um pesadelo, não é legal ter um pesadelo. Mas o pesadelo, na realidade, ele está mostrando para a gente algo. Então, às vezes, ele pode estar mostrando que a gente está com medo de algo, e o medo pode ser simplesmente um alerta, né? Então, esse arquétipo, né, da criança, ele pode ter esse caráter divino, né, como essa representação do pequeno Buda, do menino Jesus, do Cosme Damião, do pequeno Krishna, né? Então, são representações arquetípicas, né, desse lado divino da criança, né? Então, o que é divino na criança? É essa pureza, essa inocência, né? Então, essa alegria, essa disposição para a vida. Então, quando a gente sonha com crianças, muitas vezes pode estar representando essa conexão, né? Essa conexão com a vida. E daí tem que ver o enredo do sonho, né? Como é que está essa criança? Se eu estou necessitando protegê-la, se eu estou brincando com ela, se eu estou me divertindo, ou ela está correndo perigo, ela sumiu, né? Então, aí tem um enredo do sonho que vai nos falar em relação a essa divindade infantil, né? Que na realidade representa uma parte da gente. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai encontrar esse arquétipo da criança divina, também a gente encontra o arquétipo da criança ferida, né? A criança que foi abandonada, que foi maltratada, que sofreu bullying. Então, também a gente pode se conectar com esses elementos arquetípicos dentro dos nossos sonhos, tendo a ver com situações da nossa infância, mas não somente com situações da nossa infância. A gente podendo estar
por exemplo, vivendo uma situação de relação abusiva, né? Pode trazer, vivendo como adulto, uma situação abusiva, pode trazer esse arquétipo para falar com a gente de noite, né? Enquanto a gente está dormindo, mostrando uma criança que, de alguma forma, está ferida, né? De alguma forma, ela sofre. Daí a gente vai ter também a criança rebelde, né? A criança que é agressiva, a criança que responde, a criança que às vezes no sonho ela nos enfrenta, ou ela enfrenta outra pessoa, ou ela maltrata alguém, ou ela maltrata um animal, né? Então, tem esses aspectos também que podem estar falando de como a gente está mais internamente. E muitas vezes essas crianças que aparecem nos nossos sonhos com mais agressividade, elas podem estar indicando aspectos nossos que a gente está abandonando, né? Então, que a gente não está dando conta, que a gente não está olhando, e daí esses aspectos começam a ficar mais agressivos, né? E se mostram no sonho com essa agressividade. A criança pode estar em situações onde ela é forte, ela é corajosa, também indicando a nossa força, a nossa coragem. A criança ela pode estar ligada ao nosso mundo instintivo. Então, aí a gente tem muitos mitos e também contos de fada, onde a gente vai encontrar a criança selvagem, né? A criança que foi criada por animais, né? Então, representando esse mundo mais instintivo, essa ligação com a natureza, essa ligação com a força vital, né? A gente pode encontrar a criança livre, a criança que desfruta dos elementos, a criança que tem liberdade, a criança que é sapeca, né? E também a gente encontra a criança abandonada, a criança que ninguém dá bola, a criança que ninguém olha, né? Que não se importa se está presente ou não. Então, muitas vezes, ela pode vir dessa forma nos nossos sonhos também. E daí está falando de aspectos nossos. E, às vezes, a criança está perdida, a gente não acha a criança, né? Essa aflição, às vezes, de ter uma criança. Em geral, a gente sonha isso com os filhos, né? Não acha um filho, não acha um neto, não acha um sobrinho. Deixou aqui, não aparece mais, né? Então, essa angústia muitas vezes está relacionada à responsabilidade que a gente tem também sobre outras pessoas, né? Ou aspectos da gente que a gente se esqueceu, que a gente não deu mais conta, que não olhou mais, né? E depois tem as crianças malvadas, as crianças que são vingativas, que são super agressivas, né? E que podem aparecer sobre uma forma muito, muito agressiva. Às vezes a gente sonha com crianças minúsculas, crianças bem pequenininhas. Às vezes a criança é grande, ela vai diminuindo, 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 até ficar no tamanho da nossa mão, né? Ela vai ficando menorzinha. Ou de menorzinha, ela vai crescendo, 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 e às vezes ela pode virar um gigante, né? Como na história da Alice. Então, nos nossos sonhos, a gente, às vezes, pode ser criança no sonho. Então, a gente pode sonhar, a gente, como protagonista do sonho, se ver também, né? Às vezes, a gente não é o protagonista, a gente só está se olhando, mas se vendo como criança. Eu me identifico enquanto ego, né? Com aquele personagem. Eu sou aquele personagem que é uma criança. Ou eu mesmo, no sonho, sou a criança, ou me observo criança. Então, podem haver sonhos nesse sentido. E muito comum nos sonhos dos adultos, né, é se relacionar com crianças que estão no sonho, né? Então, a criança ser um personagem do sonho que, obviamente, está representando algo que eu tenho internamente.
Então, muitas vezes, nesse papel, né, estar me relacionando com uma criança no sonho, muitas vezes eu vou ter a função de proteger a criança no sonho. Então, muitas vezes eu estou carregando a criança nos braços, ou ela está na minha mão, e eu tenho a função de proteger. Às vezes, essa função de proteger vem com muita angústia, muito medo de perder, de não conseguir, em situações catastróficas, onde eu tenho que proteger a criança. Nem sempre é uma coisa prazerosa no sonho, né? Às vezes, quando a gente tem uma criança no colo e tem uma situação catastrófica, uma situação de perigo, uma situação onde eu tenho que proteger a criança, está falando de momentos da nossa existência, né? Que podem estar justamente ameaçando essa criança divina, essa criança interna nossa. Né? Então, eu posso ter a função de cuidado da criança, né? De novo, com as mesmas características de proteger, né? Então, pode ser uma coisa muito gostosa, muito linda, muito mágica, mas pode ser também algo muito pesado, muito difícil. Pode aparecer nos sonhos a questão da brincadeira, como a criança como algo mágico, algo de extremamente prazeroso, né? De encantador, de bem-estar. Pode aparecer a gente como uma função de instruir, orientar, inspirar. Daí eu estava me lembrando daquele sonho da Sandra, né, que falava do coral de crianças, então vai muito um sonho que tem muito a ver com esse item aqui, né? E daí esse sonho, né, que geralmente vem através de pesadelos, né, de essa angústia de ter que ter perdido a criança e ter que procurar e ter que achar e não acha. É como se a pessoa, o protagonista do sonho, ele está fazendo outra coisa, de repente ele se lembra que deixou a criança em algum lugar, que pode ser um filho, ou pode ser uma criança que afetivamente tem alguma relação com ele, né? Ou simplesmente uma criança que aparece no sonho, que deve ser cuidada, né? E que a pessoa se esquece, vai fazer outra coisa, se esquece, e daí, bom, todo esse processo de, às vezes, perder a memória de que tem que cuidar, e daí volta, tem que cuidar. Então, podem ser sonhos bem angustiantes também. Então, quando a gente sonha com crianças, né, eu entendo que a gente tem um convite a dar atenção às nossas necessidades básicas e originais. Então, quando a gente está sonhando com criança, está falando disso, né? De algo muito original, muito sensível em nós, e o sonho fala, em geral, da nossa relação com essa coisa muito sensível, né? Falando de uma forma geral, como eu já falei para vocês, a gente não tem como dizer assim, esse sonho quer dizer tal coisa, né? Mas, de uma forma geral, a gente está falando de algo muito sensível, muito original, né? Que tem um grau de vulnerabilidade. Então, a nossa relação com esses elementos internos. Então, a gente pode, através do sonho, dialogar com a nossa criança, né? Então, dialogar com esse arquétipo interno, né? Esse aspecto mais celebrativo da vida, mais sensível, mais vulnerável, com essa criança, com esse passado, com essa criança que a gente foi. A gente pode dialogar com o que representam os nossos filhos, as crianças que a gente tem que criar, né? Que tem que cuidar, e que às vezes isso pode ser algo maravilhoso, às vezes pode ser algo muito pesado, né? E pode ressoar com a nossa própria criança. Então, os sonhos, eles estão falando dessas coisas e dando indicações sobre isso, né? Sobre como a gente se sente profundamente nessas relações. E daí, uma das coisas que eu acho que é importante a gente perceber, né? Que eu acho que isso sempre, independente se está relacionado aos sonhos ou não,
é que é dessa criança que a gente foi, né? Essa criança, de certa forma, ela mora dentro da gente. Então, com toda a história que ela teve, que pode ter sido uma história maravilhosa, pode ter sido uma história terrível, a história da nossa infância e da criança que a gente foi. Mas o que de fato acontece é que hoje, como adultos, é a gente que cuida da nossa criança, né? Nós somos hoje os pais da nossa criança. Então, hoje, é nós que vamos dar o cuidado e cuidar dessas necessidades que essa criança tem. Então, acho que quando a gente sonha com crianças, é importante a gente estar atento justamente a essa dimensão, né? Essa dimensão de bom, como é que eu estou me cuidando, como é que eu estou me divertindo, como é que eu estou encarando a vida, eu estou dando um tempo para desfrutar, eu estou dando esse tempo para brincar, eu gosto de fazer as coisas que eu faço, né? Como está o meu mundo afetivo, está nutritivo, está doce, está confortável. Então, a criança ela vai falar de todas essas coisas, né? E para finalizar, pessoal, eu queria passar, para variar, né? Nesse percurso eu gosto muito de passar filmes, né? Então, eu quero compartilhar a tela com você. Eu só vou sair aqui porque eu quero habilitar o som melhor, tá? Eu vou compartilhar de novo a tela e quero habilitar com o som. As últimas vezes que eu passei filme, pessoal, deu tudo certo, tá? Com as pessoas viram o filme tranquilo e não teve problema com o som, tá? Eu espero que hoje todo mundo consiga. A última vez que eu fiz, que foi o pessoal da escola, teve um pequeno problema com algumas pessoas que não conseguiram ouvir, mas era do seu computador, tá? Que não conseguia acessar o som porque estava todo mundo conseguindo. Então, o que eu vou pedir para vocês, se caso vocês é um filme, é um trailerzinho de um filme, uma parte de uma cena de um filme que dura alguns minutinhos, só para ilustrar a parte final, dá para ver só as imagens também, tá? Não é importante a parte de verbal e a música também, é a imagem que é importante. Mas, daí, se por acaso não tiver o som, acho que também não é uma coisa gravíssima, tá? Vai ter para a maioria de vocês, talvez para algum não tenha. Então, eu vou compartilhar agora aqui e quero explicar um pouquinho por que eu escolhi esse filme, né, para passar assim, esse trechinho desse filme. São 4 minutos e 30, tá? Então, esse filme, Julieta dos Espíritos, é um filme de 1965, do Fellini, tá? Eu recomendo esse filme, é maravilhoso. E daí ele é toda uma história a respeito de uma mulher que começa meio que enlouquecer, né? E achar que tem espíritos perseguindo ela, né? E porque ela sofreu um trauma na infância, né? Que era um trauma onde ela tinha uma apresentação de teatro onde prenderam ela numa cama que representava o inferno e penduraram ela muito alto, e isso foi muito traumático para ela, né? E daí, e o avô dela foi que salvou ela desse trauma, né? Quando aconteceu a situação, o avô disse que era um absurdo que estavam fazendo com ela, fez baixarem ela da cama essa, né? E tirou ela e saiu com ela desse lugar. E daí, só que depois ela fica super assombrada à medida que ela é adulta e vai acontecendo coisas na vida adulta dela, ela começa a ficar assombrada por uma série de elementos muito oníricos, né? Um sonho, esse filme é muito onírico, então os elementos são muito oníricos durante todo o filme, só que eles representam coisas que dão muito medo nela, né? Eu sempre gosto muito dessa cena, eu só consegui ela em italiano, tá? Então, vai ter uma voz em determinado momento que vai dizer para ela, começar a dizer, não, tu não pode, e daí ela diz, eu não tenho mais medo, tá? Quando ela diz, eu não tenho mais medo, daí a coisa acontece, tá? Então, eu gostaria que vocês vissem
essa cena, tá? Que daí depois ela vai falar por si. Mas eu queria contextualizar antes. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Devo andare. Non ti muovere. Chi sei? Chi sei? Apri. Non devi. Apri. Ubbidisci. Non mi fai più paura.